Depois de peregrinarem pelo deserto por cerca de 40 anos, finalmente chegou o momento em que o povo escolhido de Deus teria uma nova oportunidade para passarem o Jordão e possuírem a terra que emanava leite e mel. Bom, hoje estamos diante dos portais da Canaã Celestial e o Senhor está convidando o seu povo a passar o Jordão espiritual para possuir a herança dos justos. Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos ao canal Retorno da Glória e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nesse momento repousando sobre cada um de vocês e que o Senhor, nosso Deus, pela graça de Cristo, que a todos nós é concedida livremente, derrame poderosamente o Espírito Santo sobre os seus corações. Amém? Bom, meus irmãos, desde o princípio, quando os nossos primeiros pais pecaram lá no Éden, Deus estabeleceu a sua igreja e durante todas as eras sempre houve um povo que recebia as verdades especiais de Deus para comunicar àqueles que estavam ao seu redor. E no livro Patriarcas e Profetas, o Espírito de Profecia nos diz que Adão contava aos seus filhos e também aos seus netos a história da criação e do prometido Redentor. Também no mesmo livro, vemos que Enoque, embora passando a maior parte do tempo recluso em áreas mais afastadas das cidades, de quando em quando aquele santo homem de Deus saía da sua morada no campo para ir apresentar as advertências do Senhor a todos aqueles que habitavam nas cidades. Mais para frente, porém, ainda antes do dilúvio, Deus também levantou o patriarca Noé para que durante 120 anos estivesse proclamando a verdade presente para aquele tempo, dizendo que um dilúvio de água seria enviado pelo Senhor a fim de destruir os homens ímpios, porque os seus pecados tinham ultrapassado os limites da paciência de Deus. Então, cerca de 4 séculos após a destruição das obras do mundo pelas águas do dilúvio, Deus chama a Abrão para sair da terra de Ur dos Caldeus e faz a ele a promessa de que sua descendência seria como as estrelas do céu e muda o seu nome para Abraão, ou seja, pai de uma multidão ou pai de muitos. E em seu neto, Jacó, após a sua luta no Vale do Jaboque com o próprio Cristo e após ter sido mudado seu nome para Israel, Deus estabeleceu nele as 12 tribos de Israel que iriam compor a sua igreja ou a sua nação especial sobre a terra. Durante todo o Antigo Testamento, vemos Deus tentando se utilizar do seu povo peculiar para apresentar a verdade a todas as nações e para isso, Deus entregou aos israelitas sua santa lei, a qual é a base do seu governo eterno e também a qual foi o motivo da grande discórdia no céu, porque para conseguir os seus objetivos, Satanás teria que encucar na mente dos anjos que a lei deveria ser abolida, porque se a lei permanecer vigente, os propósitos do maligno nunca então poderiam ser alcançados, pois eles confrontam diretamente os 10 mandamentos de Deus, principalmente aqueles que estão relacionados com a idolatria e com a cobiça. Bom, entre relâmpagos, chamas de fogo, fumaça e o ribombo do trovão, a lei do Altíssimo foi confiada por intermédio do profeta Moisés aos hebreus. Todavia, por não compreenderem os primeiros 4 mandamentos e nem os 6 últimos mandamentos, os israelitas, em sua maioria, não apenas transgrediram a lei de Deus abertamente, mas também deixaram de cumprir o propósito que Deus lhes havia concedido de apresentarem os reclamos dessa lei a todas as nações. Então, no livro do profeta Daniel, estando o povo de Israel cativo na Babilônia, no capítulo 9, nos é apresentada a visita do anjo Gabriel ao profeta de Deus, e ali é apresentada a profecia de que Deus concederia 490 anos ao povo dele, até que viesse o Messias e fizesse um concerto eterno com muitos. Mas, ainda que se afastando em parte da idolatria e do culto aos deuses pagãos, Israel tão somente se apegou à lei escrita na pedra e nos rolos dos livros, mas não permitiu que a lei de Jeová fosse escrita em seus corações e dessa forma, ao vir o libertador,
o qual havia sido prometido desde o Éden e repetida a promessa em todos os profetas, em sua maior parte, os israelitas o rejeitaram e dessa forma, as boas novas foram levadas aos gentios. E no livro do Apocalipse, nos é apresentado 7 períodos nos quais a nação de Israel não é mais a escolhida para receber e apresentar ao mundo as verdades de Deus, mas os gentios que pela fé aceitaram a graça. Esses passaram a ser em todos os 7 períodos o Israel espiritual de Deus, porque está escrito. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é internamente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Romanos 2, versículos 28 e 29. E amigos, embora os gentios passaram a ser o Israel espiritual de Deus, como vemos no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 25, Roma, que no século III se intitulou convertida ao cristianismo, essa veio a mudar os tempos e a lei do Senhor, e o que ela fez? Infelizmente prosperou, como é dito em Daniel 8, versículo 12. Contudo, embora Roma tenha prosperado por muito tempo sobre as verdades que foram transmitidas pelos primeiros pais da igreja cristã, ainda assim, Deus teve em todas as épocas homens fiéis às verdades que eles aprendiam. Contudo, o conflito que iniciou no céu por causa da lei, esse também deve ser finalizado tendo a lei como destaque. Porque, irmãos, embora ninguém será salvo por obras, mas sim pela graça, o verdadeiro evangelho eterno, apresentado nas mensagens dos 3 anjos de Apocalipse, capítulo 14, deixa claro que a lei e a fé não podem ser separadas uma da outra, pois aquele que tem fé no sangue de Cristo, o qual nos lava de todos os pecados, esse também tem fé que o Espírito Santo, enviado por Cristo, inscreve a lei de Deus nos corações dos filhos do Altíssimo, para que pelas suas obras eles demonstrem que têm fé no Salvador, conforme nós vemos no capítulo 2 do livro de Tiago. E amigos, assim como na Antiguidade e no Novo Testamento, Deus sempre teve um povo para apresentar uma verdade presente às nações. Deus também levantou o seu Israel nos últimos dias, seu povo peculiar e sacerdote real, para apresentar a verdade presente para os últimos dias. E esses que são chamados por Deus de remanescentes ou descendência da mulher, descendência da igreja, esses guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, que é o Espírito de profecia, conforme vemos em Apocalipse 12, versículo 17 e Apocalipse 19, versículo 10. E está escrito. Mas, se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Romanos 2, versículos 17 a 21. Irmãos, como adventistas do 7º dia, nós acreditamos que a profecia indica que Deus levantou este povo, o qual é chamado pelo próprio Espírito de profecia de povo peculiar, para exaltar o caráter e a glória de Deus, os quais estão resumidos em sua santa lei, para todos os habitantes da terra, semelhantemente a como na antiguidade Deus havia chamado os israelitas para apresentarem o caráter de Deus a todas as nações. E como adventistas, embora acreditamos que Deus tem as suas ovelhas em todos os apriscos e que a massa dos salvos se encontra nas igrejas protestantes e também na própria fé católica, ainda assim, nós acreditamos que o fim só virá quando este evangelho do reino, as mensagens dos 3 anjos que foram confiadas a vocês e a mim, forem pregadas por todo o mundo em testemunho a todas as nações. Bom, no passado, o Israel circuncidado de Deus tinha a missão de exaltar a lei do Senhor diante das nações, mas, infelizmente, não puderam cumprir essa obra pelo fato de que eles, que eram os detentores da lei,
se tornaram os maiores transgressores da mesma, pelo fato de que transgrediam os mandamentos de Deus, mesmo tendo conhecimento deles. E, embora eles se intitulavam professores e mestres, Deus apresenta a dura realidade deles nessas palavras de Paulo. Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Romanos 2, versículos 21 a 24. Amigos, o simples ouvidor da lei não é justo diante de Deus, mas sim os que praticam a lei é que serão justificados, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos 2, versículo 13. Nós fomos pelo Senhor tirados das trevas e trazidos para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamarmos as virtudes do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, não porque guardamos os sábados e acreditamos no espírito de profecia, mas sim porque Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, e aquele que anda na luz, esse não anda tropeçando na lei de Deus, porque aquele que está na luz é dito: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Judas 1, versículo 24. Meus queridos irmãos, não sejamos como os israelitas do Antigo Testamento e como os cristãos judeus do Novo Testamento que se vangloriavam de serem o povo escolhido do Senhor, mas que seus corações estavam distante dele. Mas sejamos servos de Cristo. E o servo, meus amigos, esse não diz da boca para fora que serve o seu Senhor, mas literalmente ele o serve de dia e de noite. E apenas para esses servos leais e zelosos, Cristo diz o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 15, versículo 15. Irmãos, embora os sacerdotes oficiavam no templo e os escribas copiavam, interpretavam e ensinavam a lei para o povo, quem foi avisado do nascimento do Messias foram os humildes pastores de Belém, que aguardavam ansiosos a vinda do Redentor e, em vez de conversarem sobre futilidades da vida, estavam constantemente conversando como seria a chegada do enviado de Deus. E também, embora os 70 grandes homens de Israel se assentavam no sinédrio e julgavam o povo israelita, os que viram e foram guiados até Belém pela estrela formada por anjos foram os magos, os sábios do Oriente, os quais eram julgados pelo sinédrio como pagãos. Bom, como está escrito, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer: veja, isto é novo? Não. Já existiam em tempos passados, muito antes de nós. Eclesiastes 1, 9 e 10. Meus queridos, Paulo nos diz que as coisas que aconteceram com o povo de Deus no deserto tão somente deveriam ser uma lição para aqueles que estivessem vivendo no tempo do fim. E isso porque Paulo sabia muito bem que a história sempre se repete, assim como Salomão havia dito. E no nosso tempo, será que existem muitos israelitas espirituais que se dizem intérpretes da lei, instrutores e mestres, mas que prosseguem transgredindo os mandamentos de Deus, assim como os antigos hebreus faziam? Bom, está escrito: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, versículo 17. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que infelizmente a história se repetiu, porque assim como a maior parte de Israel acreditava serem espiritualmente ricos e abastados e não precisarem de coisa alguma, mas que aos olhos de Deus eram miseráveis, pobres, cegos e nus, assim também a maioria dos que compõem a igreja remanescente
apesar de terem recebido a verdade do Evangelho eterno para pregar ao mundo, somente louvam a Deus com os lábios, mas o coração da maioria está longe do Senhor, porque a lei não está inscrita neles. Bom, sendo que a história sempre se repete, assim como Deus dispensou os orgulhosos de mãos vazias, mas se revelou aos humildes gentios da mesma forma. Embora não será levantada uma outra igreja para dar a última advertência ao mundo, Deus irá purificar a sua igreja através de uma sacudidura e chamará os humildes de coração que se encontram em outros apriscos. E diz o Espírito de profecia: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. O Grande Conflito, página 614. Meus queridos amigos, Deus nos ama e Ele quer nos salvar. Veja, algumas vezes eu leio os comentários que são deixados aqui nos vídeos do canal de pessoas que estão desanimadas porque acreditam ser difícil demais servir a Deus. E na verdade, embora o jugo de Cristo seja leve e o seu fardo seja suave, a nossa natureza carnal está constantemente lutando com a nossa natureza espiritual, a qual, se não for devidamente alimentada, ela nunca vai poder suportar a luta desleal com a nossa carne. E por esse ponto de vista, meus irmãos, verdadeiramente prosseguir nos caminhos do Senhor é quase impossível, pois se a natureza espiritual não for devidamente e constantemente alimentada pelo estudo, reflexão e leitura da palavra de Deus, e pela constante oração, e pela constante entrega do eu, e pelo constante trabalho missionário, verdadeiramente nós não veremos progresso, mas pelo contrário, estaremos regredindo e tropeçando nos mandamentos de Deus dia após dia, até que sejamos definitivamente sacudidos para fora da igreja. Mas hoje, meus queridos, enquanto vocês assistem esse vídeo, o Senhor os quer libertar. O Senhor quer lhes dar uma nova mente e também um novo coração. Ele quer encher o vazio que se encontra na alma com a presença luminosa e poderosa do seu Espírito. Ele quer verdadeiramente lhes dar vida em abundância, de maneira que vocês não possam conter essa alegria da presença divina em suas vidas, e então passem a dividi-la com aqueles que estão ao seu redor através da pregação do Evangelho. Meus irmãos, hoje Deus quer fazer em suas vidas, em nossas vidas, assim como Ele fez com Naamã. Ele quer que mergulhemos 7 vezes nas águas da graça e saiamos purificados de todos os nossos pecados por uma nova vida. Hoje o Senhor deseja tirar dos nossos lábios as palavras de desânimo, de impossibilidade. Ele deseja colocar em nossa boca um novo cântico, um cântico de vitória sobre a carne, sobre o diabo e também sobre o mundo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E assim como Ele abriu os olhos aos cegos para enxergarem a luz, hoje, pela maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, Ele quer abrir os nossos olhos para que enxerguemos que temos um Deus poderoso que pode fazer em nós e por nós muito mais do que podemos pedir ou pensar. Deus quer fazer de vocês e também de mim verdadeiros remanescentes da profecia bíblica, capazes de proclamar em alto e bom som: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Irmãos, nós nascemos para ser cabeças espirituais e não caudas. Nós nascemos para apresentar uma difícil verdade ao mundo, mas uma verdade que irá salvar milhares e milhões dos enganos da mística Babilônia desses nossos dias. Confia em Deus, meu amigo. Confia em Deus, minha amiga. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo, tanto no céu como na terra.
Ele tem autoridade, Ele tem poder para fazer de vocês e de mim verdadeiros discípulos, verdadeiros remanescentes. E a todos que forem a Ele humildemente suplicando perdão, renovação, santificação, a nenhum desses Ele lança fora. Porque Ele tem prazer em salvar e porque a vontade dEle para conosco é a nossa santificação. Portanto, subamos a escada da santificação e possuamos a terra que está prometida e saiamos desse deserto depressivo e pecaminoso no qual temos peregrinado por tantos e tantos anos. Chegou a hora, meus amigos, e a hora é agora. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que o Espírito Santo complete essa mensagem no coração de cada um de vocês. E aqueles que desejarem, deixem seus pedidos de oração nos comentários para que estejamos orando por eles, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.